Então, dando continuidade agora no período intertestamentário, a gente vai passar a abordar então o período de transição em Macabeus, entre o Império Grego e o Império Romano, já que estamos falando do declínio do Império Grego, já dividido, até a ascensão do Império Romano, no qual se encontra Macabeus. Bem, o que está acontecendo nessa época? Qual é a situação geral que Israel está passando? O sumo sacerdote judaico ele está num momento de declínio espiritual. Ele passou a ser força política, passou a ser uma posição disputada. Quando nós olhamos já para Alexandre, a gente verifica que não é um descendente da tribo de Judá que vem receber Alexandre. Na realidade, é o sumo sacerdote. E a gente não sabe quando é que sai de cena a descendência de Davi. Segundo Zorobabel, a gente só sabe que em algum momento eles viraram apenas homens do campo, deixaram de exercer qualquer tipo de governo sobre o povo. Mas a linhagem permaneceu. Eles só não tiveram mais em posição de domínio, em posição de liderança, mas eles permaneceram se perpetuando ao longo da história. O que acontece é que o sumo sacerdote ele começa a deixar a sua função de sacerdote, começa a ter uma função mais política, uma função muito mais disputada. Ocorre que Israel está dividido em partidos políticos, Jerusalém. Há uma disputa entre partido judeu e partido grego, entre partido dos que são ortodoxos e entendem que as escrituras devem ser lidas e compreendidas e todas as tradições devem ser mantidas. E o partido grego, o partido helênico, o partido que quer tornar o mundo de Israel um mundo mais helênico. Então, esse partido ele quer chegar e fazer com que Jerusalém assimile toda a cultura dos gregos. Bem, na época a gente tinha Onias III como sumo sacerdote. Onias III é acusado de crimes contra o império. Então ele vai se reportar à Síria para poder verificar que crimes são esses. No que ele sai, então Antíoco chega e dá ordem para que ele seja destituído da função e quem entre na função é seu irmão que se chama Josué. Então Onias, que era do partido judeu, do partido ortodoxo, deixa a função e quem assume a função é o seu irmão Josué, o qual é do partido grego, do partido helênico, daqueles que querem mudar, daqueles que querem seguir os padrões do império. Tanto é que Josué não gosta de se chamar por Josué, ele gosta de se chamar por Jason, que é o nome helenizado. Jason faz inúmeras mudanças dentro de Israel. Ele cria ginásios onde que as pessoas pudessem praticar os jogos gregos. Ele quase elimina a circuncisão em todo Israel e ele passa com mais de 1000 homens à noite em Israel, chacinando todos aqueles que fossem ortodoxos, justamente porque não queriam estar debaixo da tutela dele. Ele faz isso e se forage fora da cidade. O problema é que Antíoco vê que o sumo sacerdote foge da cidade e ele pensa que isso tem alguma coisa a ver com uma rebelião contra Antíoco, simplesmente porque eles não aceitaram ficar debaixo da tutela de Josué, ao invés de Onias III. Então, ele acha que isso é uma rebelião contra a sua autoridade. Então, ele empreende forças e vai para Jerusalém, justamente para poder extinguir aquela rebelião. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai agir de modo com que se espera de Antíoco, com o que a história registra dele. Bem, somando-se a isso, tem o caso de Cleópatra, que é a sua irmã, que é assassinada no Egito. Então, Antíoco quer mandar os seus exércitos contra o Egito, mas ele fica impedido, porque Roma não deixa ele fazer isso. Então, mandam com que ele retenha a mão. No que mandam com que ele retenha a mão, e ele fica sabendo dessa rebelião entre os judeus, aí ele pega toda a fúria que ele tinha contra o Egito e ele vai deflagar essa fúria contra Israel. Então, Antíoco Epífanes vai entrar em Jerusalém e ele vai matar nada mais, nada menos do que 40.000 pessoas. Dentro dessas 40.000 pessoas vão ter jovens, mulheres, velhos e crianças. Não satisfeito, ele vai até o templo, chega no templo, ele marca um porco, ele vai cozinhar a sua carne e ele vai servir aos judeus, regado no sangue e excremento borrifados por todo o templo também. E eles começam a ter uma forte perseguição durante 2 anos. Ao final de 2 anos, Apolônio, que é um Paulo do mundo grego, ele chega na cidade pronto para fazer com que os judeus paguem simplesmente por serem judeus. Mas ele chega lá, as pessoas ficam com ressalva com ele, e ele passa cumprimentando todos e fala que ele está ali em paz.
E ele chega numa terça, na quarta, na quinta e na sexta ele mantém o mesmo procedimento. Mas quando chega o sábado, o sabá, que as pessoas estão nos seus momentos de oração, no momento de descanso, ele aproveita da religião judaica para poder sair e mandar os seus 22 mil homens matar todos aqueles que estavam na cidade. Manda passar a espada, incendeia a cidade e vai saquear a cidade. Flávio Joséfo chega a relatar o que acontece nesse período. Os pátios foram profanados com as mais licenciosas orgias. O altar foi coberto de abomináveis ofertas. A velha idolatria de Baal foi restaurada no seu obsceno aspecto. Os bacanais de Dionísio. Os exemplares do livro da lei foram destruídos ou profanados com pinturas pagãs e obscenas. A prática dos ritos judaicos e a negativa de sacrifícios aos deuses gregos foram castigados com a pena de morte. Então, existiam mulheres que só por circuncidar os seus filhos eram presas. Houve o relato de Flávio Joséfo, que chega até os nossos dias, que uma mãe e 7 filhos foram espancados na frente de Antíoco porque se negaram a comer carne de porco. E aí a gente continua a história. E o que está acontecendo? O templo ele foi profanado. O templo que foi construído por Esdras, por Neemias. O templo que os pais daqueles que estavam em Jerusalém tanto falavam do sacrifício que fora construí-lo. Então, nessa época, Jerusalém estava reduzida a escombros, a população dizimada, o povo humilhado, o templo destruído. O amor dos judeus pelo templo era maior do que qualquer inquisição. Por mais que quisesse cortar e fazer com que o povo adorasse deuses estranhos, eles preferiam a morte do que isso. A maioria deles. Alguns se dobravam. Mas o povo, de um modo geral, ansiava por uma rebelião. Em cada coração, em cada veia, pulsava feroz e latentemente o desejo pela liberdade. Apenas uma voz separava a intenção da ação. E essa voz ela vai se materializar em Matitias, da linhagem de Arão. Na época em que tinha Apeles, comissário fiscal de Ateneu, que era o responsável pela região, fiscalizando se estava tudo ocorrendo conforme o império desejava, ele viu Matitias no templo e ele manda com que Matitias venha oferecer sacrifício aos deuses pagãos. Matitias estava acompanhado de outro judeu na época e ele chega e fala que não vai oferecer. Mas Apeles vai apelar, vai chegar e dizer que, olha, ou você faça isso, ou vai acontecer isso, isso e isso com você, com a sua família, com seu tio, com seus avós. E esse judeu que acompanhava Matitias acaba se dobrando e acaba oferecendo sacrifício aos deuses pagãos. Matitias fica incomodado com aquilo, ele não aguenta ver aquela cena. Pega esse seu irmão e o mata na hora. E o mesmo ele faz com Apeles. Aproveitando o momento, ele derruba todos os tipos de altares pagãos e proclama a independência. No final de semana, ele foge da cidade, ele se reúne com outros judeus e ali começa a pequena empreitada de Matitias. Um dos seus filhos, por acaso, é Judas Macabeus, dos 5 que ele tem. Macabeus é um apelido que Judas vai receber por aquilo que ele faz contra o império. Ele é considerado martelador, que é o que quer dizer Macabeus. Bem, no sábado eles estão reunidos nesse local e tanto os judeus helênicos quanto os sírios aguardam só o momento do sábado para poderem ir ao local onde eles se encontram e ali acabar com a revolta. Eles chegam no local e lá eles matam mais de 1000 soldados que preferem ficar imóveis e serem degolados do que violarem o sábado. Ao ponto que Matitias, a partir dali, proclama e apregoa em todo Israel que por legítima defesa pode-se quebrar a guarda do sábado. E a partir daí, eles não são mais pegos e não são mais mortos no dia de sábado, porque eles passam a se defender nesse dia. E aí vai entrar na história Judas Macabeus e todas as guerras nos quais ele entrou. Então houve um primeiro combate no qual ele derrota os sírios completamente e ele tem uma força de 6.000 nesse momento. Há um segundo combate onde ele tem uma vitória contra 8.000 e ele com 6.000. Há um terceiro combate no qual 40.000 pessoas a pés e 7.000 a cavalo perdem para Matitias com 3.000 homens. Há um quarto combate no qual ele vence de 60.000 homens a pé mais 5.000 homens a cavalo. Nessa ocasião ele tinha 10.000 com ele. Nessa ocasião ele consegue recuperar Jerusalém e começa a dar ordens para que o templo pudesse ser reestabelecido. 1 Macabeus 4:36.
Também, nesse período, Epifanes vem a ser acometido de uma grave doença e ele morre na região da Babilônia. Quem vai assumir o trono vai ser Antíoco V, que não tem idade suficiente para comandar as tropas. Então o seu aconselhador Lisias comanda as tropas e manda 100 mil homens a pé, 20 mil homens a cavalo e 32 mil elefantes para combater Macabeus. E Macabeus tem os seus 6 mil de sempre. E começa a ter muitas baixas o exército de Lisias, ao ponto dele mandar as suas tropas recuarem, e ele vai ter com Antíoco V e fala, olha, não seria melhor você chegar e aceitar fazer um pacto com esses judeus? Que pacto seria esse? Sim, o pacto seria tudo de volta, tudo em Judá voltaria aos tempos dos Ptolomeus. Judá continuaria a ser província seleucida, mas teria todos os direitos de uma autonomia religiosa, poderiam exercer sua liberdade religiosa de forma plena. E a primeira coisa que se faz aí é matar Menelau, que foi alguém que foi posto na função de sumo sacerdote, mas que não era da descendência de Arão. E no lugar de Menelau, a autoridade seleucida coloca no lugar Alcimo, que eles alegam ser da descendência de Arão, mas não age como um descendente de Arão. Logo depois disso tem um sexto combate, no qual Nicanor é derrotado em 13 de Adar. Isso vai ocorrer porque um dos descendentes de Antíoco III volta de Roma e requer os seus direitos legítimos do trono e manda matar Antíoco V. A pessoa que manda matar ele é Demétrio II. Alcimo, o helenista, pede tropas a Demétrio, maquinando o mal contra os seus próprios cidadãos judeus. Ao saber disso, Judas apela para Roma e propõe uma aliança de Roma com Israel contra Síria. Mas os seus planos são descobertos por Demétrio e Demétrio manda 22 mil homens contra ele. Nessa época ele só tinha 800. E nessa batalha, Judas Macabeus vai vir a falecer. Depois dele vai surgir Antíoco VI, Antíoco VII, e quando esse último Antíoco morre, a Judéia está livre dos Seleucidas e vai passar um tempo em liberdade, para depois entrar no Império Romano.